Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, há 40 anos vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade. Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência, tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas, 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Bom dia, ouvintes da Volt. Estamos aqui para mais um programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Olha só, 27º episódio. E os convidados de hoje já tiveram aqui em outros episódios e foi fantástico a participação dos três aqui no programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. E a gente aqui da Volt, pensando, conversando, nós falamos assim, vamos... Tem assunto que não termina com 1h30 de programa, tem assunto que não termina com entrevistando uma pessoa. É melhor a gente trocar ideia, trazê-las juntas para falar sobre temas de grande importância para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para o país e para o mundo. E um desses temas, né, gente, quem achar que a agricultura não é um tema fundamental para a sobrevivência do planeta, da economia, do nosso país, emprego, renda, né? Desculpa, tá fora de sintonia. Por isso mesmo eu falei, vou conversar com essas pessoas aqui hoje. Estou aqui com 3 profissionais, sem comentário, de tanto que são bons, e vou trazê-los para apresentá-los, para eles se apresentar para vocês. Começando com Jorge Junek. Bom dia, Jorge. Bom dia, Gerê. Muito obrigado pela chamada, obrigado à Rádio Volt, aos ouvintes que estão aí nos ouvindo. Meu nome é Jorge Junek, eu sou engenheiro agrônomo, sou de São Paulo, me formei em Paraná, andei pelo país, hoje eu sou professor, 10 anos de multinacional e tenho uma empresa de tecnologia aplicada no agro aí, ajudando a cafeicultura. É basicamente isso daí. Vou passar a bola aqui, né? Vai lá, Diogo. Diogo Aristóteles, 14 anos já, aliás, de formado, agrônomo, mestrado, doutorado em agronomia, concursado da prefeitura como agrônomo lá também, e professor do Uniraxá. Passa lá. Beijo aí pro professor Felipe. Beleza, prazer, bom dia a todos aqui. Então, eu sou Felipe de Lemos, engenheiro agrônomo também, igual os colegas aqui, doutor em entomologia, colega de trabalho aqui na faculdade. É um prazer estar de volta aqui, poder bater mais esse papo aqui com o Gerê e com os ouvintes sobre agricultura, né? Quem me conhece sabe que eu não estou brincando, não. Eu arrepio. Porque, cara... tem uma música do Belchior que eu já falei para eles aqui, conheço o meu lugar, vou ficar quietinho, eu vou perguntar e vou ouvir vocês, que são 3 pessoas que eu admiro demais, são 3 amigos, tem um que é mais recente, né? Conheci o Felipe no final do ano passado, nós fizemos 2 programas, o Uniraxá Talks e o programa de educação ambiental nas ondas do rádio, que o pessoal adorou. E o Jorge da Bung, trabalhamos juntos na empresa, ele falou que trabalhou na multinacional, era a Bung, nós trabalhamos juntos na época lá, e o Diogo há muito tempo também aqui no Uniraxá e na prefeitura. Gente, nós estamos falando de um tema que, de vez em quando, eu acho que ele gera há controvérsias, mas umas controvérsias que para mim, não tem. Mas, agricultura, 2024, Brasil, conta um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho pra gente desse tema aqui hoje. Bom, eu acho que a agricultura é o carro-chefe do Brasil.
a agricultura é o setor mais expressivo do Brasil. Pode não parecer, eu acho que por questões midiáticas talvez não apareça muito, mas para quem entra nos números aí de IBGE, de economia, vai ver que o agro é uma potência, né? E não é só uma potência nesses números, mas é uma potência mundial, né? Se não me engano, se alguém me corrija aí, né? De cada 4 pratos de comida no planeta, boa parte de um desses sai do Brasil. Então é uma expressão muito forte, né? Como atividade, né? Vou deixar aí alguém. O agro brasileiro, quando você pega os dados, ele está com a soja aí como maior produtor, entre os primeiros para milho, cana, suco de laranja, algodão, diversos produtos aí que não só alimentam a população mundial, mas também investem, também produzem energia que alimenta todos os nossos eletrodomésticos, todos os nossos celulares aí, que é um agregado do corpo aí nosso, e tudo isso é o agro que está produzindo, é o agro que está sustentando. Então você falar que o agro não faz parte, não é importante no país, você está colocando aí a questão de toda um potencial, o conforto, a qualidade de vida que a gente tem hoje fora. O agro anda junto com tudo isso. Exatamente, complementando, né, o que os colegas vêm falando aqui, a gente está falando de um setor aí do ponto de vista econômico. Se a gente voltar um pouquinho, a gente pode só relembrar que a agricultura é uma atividade econômica. Perfeito? Sim. Então isso é extremamente importante na produção de alimentos, fibras e energia, correto? Então, do ponto de vista energético, às vezes a gente esquece, né, a gente foca muito no petróleo. A gente vê, provavelmente somos o maior produtor de etanol do mundo. Certeza. E vem aí como um fato, um potencial enorme para dentro dessa mudança na matriz energética mundial. Você fala muito da matriz elétrica, né, do ponto de vista automóveis elétricos, mas será que o etanol já não é uma tecnologia um pouco mais limpa? Quando se olha para números, por exemplo, de produção de CO2, o etanol ele é mais eficiente do que E por esse olhar, a gente já começa a ver como o Brasil é uma potência nesse sentido, né? Porque isso vem da década de 70, né? E hoje, olhando, a gente vê assim que o álcool etanol está praticamente competindo com o carro elétrico. E quando você começa a botar na balança, muito bem posto por você, a gente vê que realmente o agro ou as tomadas de decisões foram muito acertadas nesse setor, né? Eu acho que isso é muito legal. E aí, só complementando e, na verdade, botando a bola, como que nós chegamos até aqui? Pois é. Pois é. E aí onde iremos, né? Pois é, eu acho que é bacana isso daí, porque tem acho que toda uma questão de organização política social e decisões que foram muito acertadas do Brasil, né? Como a construção da Embrapa, das instituições federais, das pesquisas da União e dos estados, que levaram, né, a gente a chegar onde estamos, né? Talvez não sejamos donos das melhores tecnologias, quando eu quero dizer isso, sementes ou produtos, né, que a gente aplica na lavoura, mas somos reconhecidamente, né? Se um agrônomo sai do Brasil e abaixa na África, falou que agrônomo, os caras respeitam. Por quê? Porque a gente é referência no planeta em termos de condução da agricultura, que é muito diferente de ser dono de tecnologia. Mas também somos donos de muita tecnologia, né? Na verdade, exportamos trabalhadores agrônomos aí para a África. Existem diversas empresas da África que buscam agrônomos no Brasil exatamente por essa qualidade. E mencionando questão de políticas econômicas, quando a gente fala, você mencionou a década de 70, a década de 70 que surgiu aí o pró-álcool, que realmente veio aí, né, a colocar o etanol como um carro-chefe no Brasil. Hoje a gente tem aí carros elétricos sendo comercializados
e expandindo aí, mas com muito esse incentivo econômico, isenções aí de IPVAs em algum estado, enquanto que o álcool está sendo taxado cada vez mais. Observa-se aí que nem quando você pega políticos econômicos, você tem o álcool sem condição de competir com a gasolina mesmo por conta de taxações aí. Então, algo que a gente precisa analisar essas questões para ajudar no desenvolvimento aí também. Olha, você vê, né? Uma pequena pergunta da agricultura já deu um artigo. Um resumo expandido já foi publicado. Já está virando artigo. E com o tempo aqui vai virar uma dissertação de mestrado. Bacana demais. E é isso mesmo, né, gente? A gente escutando vocês e vai voltando. A gente que... Eu sou formado em zootecnia, tá? E trabalho na área ambiental há 30 e tantos anos com educação ambiental e tudo. E é tudo, e isso é dessa forma mesmo. É muita gente boa, é um país maravilhoso quando se trata de agricultura, de pecuária, é um povo danado de bom serviço. A gente sabe disso, tanto que os números estão aí, né? O PIB aí, ó, 40%, perto de 40% do PIB é agricultura. Então, não vamos discutir mais, não vamos conversar isso mais não. Sabe uma coisa que você falou no início aqui e que a gente vê, um dos itens de tudo que vocês já falaram aí, melhoramento genético, essas coisas. Você comentou da soja, né? Como que... Conta um pouquinho, né? Como é que isso contribui? Esse melhoramento genético, de que maneira que ele contribuiu e que está contribuindo, né, para aumentar a produção agrícola mundial. E eu queria aqueles exemplos aí. Ok, então vamos falar. A gente estava falando aqui em off, né, um pouco antes de começar, né? A gente é como agrônomo, a gente sempre fala sobre os assuntos, né? E recentemente, né, eu estava falando para o Gerê que eu fui em um dia de campo desses, que é muito comum na nossa área, né? Que todo ano se apresenta materiais novos, como é que se desenvolveu nos últimos anos e tal. Isso faz parte do dia a dia do agrônomo. Bom, e a empresa lá, né? Tinham 4 empresas, e o que me saltou aos olhos, tinham 4 empresas, e nessas 4 empresas elas apresentavam os materiais de soja genética, a semente delas. Bom, das 4, as 4 tinham experiências com soja de mais de 100 sacos. Por hectare. Por hectare. Então, veja, eu me formei em 1999, né? Então, na década de 90, a gente pode dizer assim, a produtividade era de 35 sacos e o cara ficava louco quando dava isso, trocava de casa e comprava avião. Assim, hoje nós estamos produzindo 100 sacos e o produtor está passando mal. Então, isso mostra um pouco a potência genética e o problema econômico envolvido na questão. Porque se ele comprava avião com 35 a 20, 30 anos atrás, hoje com 100, o que ele poderia ter comprado? Então, na verdade, estamos, né, sobre questões muito, muito próprias do agro. Mas voltando para a questão da genética, a questão aqui é a seguinte, das 4 empresas, e uma delas tinha mais de 2 experiências com soja de mais de 100 sacos. Então, assim, esse limite da genética, né, porque não adianta você fazer o melhor, né, no campo se a planta não tem a capacidade de entregar, né? Então, a planta tem que ter a capacidade de entregar. Você faz tudo, ela entrega. Então, nós já temos essa capacidade instalada na genética da planta. E agora nós vamos desenvolver, né, os outros setores. Aí eu vou deixar para os meus amigos, porque isso é um negócio que desdobra em 1 milhão de coisas. Eu vou buscar mais a história aí para trás um pouco. Se você pegar a soja, ela é originária da região da Manchúria, na China. Lá no norte da China, no noroeste da China, e lá, quando se desenvolveu, era uma planta rasteira, de baixo potencial produtivo. Essa planta ela foi dispersa pelo mundo, levada aí para Estados Unidos, Europa, até chegar no Brasil, que deu errado.
tentar de novo, deu errado, levaram para o sul, começou a dar certo e através de muita pesquisa em manejo, melhoramento, essa soja veio aqui para a nossa região, veio para o Cerrado aí, para os nossos solos ácidos, chegou aqui. Para você ter noção, empresas de melhoramento aqui, como o Jorge mencionou, a Embrapa também não trabalha sozinha, ela faz parcerias, e parcerias com a empresa de pesquisa de Minas Gerais, a EPAMIG, aqui próximo da gente, a 100 quilômetros aqui em Uberaba. Eles lançaram lá uma soja que chama Conquista. Isso na década de 90 ainda. Essa soja chegou a ser a soja mais produzida no mundo, originária da nossa região, através do melhoramento genético, de muita pesquisa, adaptação dessas plantas às nossas regiões, e se adaptou tão bem aqui que foi produzida no mundo inteiro. Então, uma planta que não era originária, saiu para o mundo daqui para ser produzido em larga escala. De uma região fria para o nosso calorão aqui, fizeram ela produzir. Espetacular. Se a gente voltar só complementando aqui, só para deixar, às vezes, pensando no público, né? Não sei até que ponto isso é bem claro para todo mundo. Quando a gente está falando de melhoramento genético aqui, o que isso significa basicamente na prática, né? Então a gente tem uma planta que a gente vai passando ela por processos geralmente de seleção. Pensa num cachorrinho lá que você tem, e aí que você vai, quero que esse cachorro fique mais forte. Aí ele nasce 5 filhotinhos, você separa aquele que é mais fortinho, ou que tem o nariz mais bonitinho, e você vai cruzando entre eles para poder chegar numa linhagem, numa população daquela planta que começa a ter os atributos, né? Então, esse melhoramento, esse programa de melhoramento, muitas vezes ele é baseado sempre, né, na produtividade, para alcançar 100 sacas ou mais, correto? Então, isso vem são tanto quanto complexo, porque geralmente envolve genética quantitativa, uma quantidade muito grande de genes, né? E algumas vezes também para resistência dessas plantas, resistências a doenças, a pragas. E aí a gente está falando de um ponto também bem relevante para a gente aqui no Brasil, né? E no contexto atual. Por exemplo, qual que é um grande problema que a gente começa a enfrentar de agora em diante no mundo? Os estresses climáticos, correto? Estamos passando por um momento de mudanças climáticas drásticas, que isso pode provocar momentos muito longos de seca, correto? De déficit hídrico. E hoje você já começa a tentar selecionar ou melhorar essas plantas, inclusive para suportarem um maior estresse hídrico, perfeito? Ou suportarem novos patógenos ou pragas. Aquela alta produtividade, reduzindo os estresses, né? E aí eu acho que tem um salto aí, pulando, né, no assunto, dando saltos cambalhotas de um lado para o outro, né? Então nós vamos falar, seguindo aqui. Para irrigação. Não. Eu ia falar sobre a questão do Brasil tropical, né? Que não é uma realidade de outros países, né? Mas é uma realidade do Brasil, e aí a pressão de doenças que tem em cima dessa soja, que às vezes melhorada em outros lugares, se traz para cá e ela precisa ser adaptada, né? Ou ela precisa ser melhorada de novo para isso, né? E agora, né, como professor de estatística também, isso explode da minha cabeça em números absurdos, assim, que chama-se particularidade, né? Porque muita gente acha que quem não está no ramo da agronomia, que chão é chão, solo é tudo igual, e as variações são absurdas, né? E isso, relacionado ainda com a forma de condução, é muito alta. Voltando para a questão da genética, a gente tem uma máxima da genética, se é que eu me lembro bem, que quanto mais produtiva uma planta é, mais sensível ela se torna a qualquer problema ou estresse. Ou então tudo que o Felipe disse se torna verdade. A gente tem muito problema, né, de estresse, doença, etc., com variação de clima. E se nos tornamos cada vez mais importantes como oferecedores do conforto para aquela planta em cima de técnicas de condução de planta.
o que torna um trabalho cada vez mais complexo quanto mais produtivo uma planta é. Então, isso, né, mostra o grau de complexidade envolvido no assunto. Para você ter noção, a cana-de-açúcar, ela tem tanto cruzamento diferenciado nela aí, que ela não tem o tipo específico. Ela é Saccharum SSP. Por quê? Porque chega a ter gramíneas, ou outras, ela é uma gramínea também, mas outras gramíneas que não é do gênero Saccharum. Nos cruzamentos aí, o que faz ela o contrário aí. Por quê? Porque ela, para produção de semente, você não vê a semente da cana. Se vê, tá dando errado. Mas ela é rústica e tem boa tolerância a pragas e doenças aí, em comparação com as culturas que a gente trabalha aí com produção de grãos, que a gente destina a genética da planta para produzir grãos, elas vão ficando mais suscetíveis aos ataques de doença. A cana, como a gente quer produzir o como dela, né? A cana aí, ela não houve essa sensibilidade. Então, uma cultura mais rústica aí. Então... Gente, eu vou ter que falar. Ó, a Zuma, a nossa secretária de Educação, Zuma Moreira, um dia teve um programa aqui que ela falou assim, mas que aulão, hein? Que aulão fantástico. Aí, olha, ó, eu tô aqui, ó. Estou falando para vocês. Gente, é muita informação. E assim, informação séria e real, né? Mostrando o que é agricultura, as particularidades, o tanto de... a tecnologia, os estudos, as pesquisas, onde é que nós chegamos e estamos indo. Não parou e não. Né? Não parou e não. O agro não para. O investimento tem dobrado a um espaço curto de tempo cada vez mais. Olha só, nós já falamos de melhoramento aí genético, né? E a importância disso. Nós temos vários outros assuntos. Aí eu queria ver com vocês sobre tecnologia. Eu queria ver com vocês, falar um pouquinho sobre tecnologias que são utilizadas, né? Isso é tecnologia, mas sim. Além, eu queria práticas conservacionistas. Tem tanta coisa que fala assim. Eu vou dar um exemplo, tá? Mata ciliar, área, reserva legal e outras práticas conservadoras. De primeiro plantava de um jeito, hoje já tem outras formas, né? Dá um tempo para o solo, tem um tanto de coisa. Fala um pouquinho, vamos começar ou na tecnologia, aprofundar mais um pouco. Cara, vamos pensar outra coisa aqui. Hoje tem tem equipamento que colhe. Eu nem sei falar, vocês sabem, né? Que você precisava levar não sei quantas pessoas no campo. Ah, sim. Hoje é uma coisa. E você fala assim, não está tirando o emprego de ninguém, sabe? Eu não vejo dessa forma. É uma forma. Não, o emprego só mudou de lugar, porque você tinha 20 pessoas no campo fazendo a colheita da soja, agora você tem uma pessoa sobre a máquina e 20 trabalhando dentro da oficina. Ou mais, porque tem que carregar a peça, transportar a peça, e essa peça vai em cima de carro, e carro precisa de mecânica, precisa de gasolina, e alguém precisa trabalhar num posto. Quer dizer, é uma multiplicação de empregos e rendas, né? Hoje, quando você pensa aí nessas tecnologias com relação ao emprego, a gente tem qualificado o pessoal do campo. Com isso, a gente está aumentando o salário. Antigamente, o pessoal saía do campo por conta de condições ruins. Hoje, o pessoal está indo para o campo. Você chega lá, o salário é melhor que da cidade, as condições de vida, moradia, estão melhores que da cidade. Você tem... apesar que a violência também chega ao campo, né? Mas você tem mais segurança, você tem mais tranquilidade. Tem torresmo, galinha, tem uma vida boa. A vida boa. Não, mas e trabalha no ar-condicionado, não é que é trem de sol a sol, não. Você vai para uma máquina, a máquina tem filtro de ar, ar-condicionado lá, tudo nas melhores condições. Deixa eu até falar só um caso de bar, de boteco. Outro dia, eu lá no bar do Manezinho,
conversando, e um rapaz chegou lá com assim, com a roupa. Você vê que ele começou às 5 da manhã e era 8 da noite. E ele pegou e falou, nós começamos a conversar e ele mexe com colheita, máquinas, equipamentos. E é um cara muito simples. Ele chegou na fazenda naquele dia de manhã, tinha um cara numa colheitadeira, não sei de que. Numa colheitadeira não, ia arar um terreno lá. E ele disse que o cara subiu na máquina e ele falou assim, se ele fizer isso aqui, vai dar zebra. Se ele fizer no risco que ele está fazendo. Ele perguntou o cara, ele falou, não pode. Ele pegou, subiu na máquina e falou, ele me contou mais ou menos assim, você joga sempre 10%. Eu não sei se é direita ou esquerda. Ele explicou para o cara e o cara fez do jeito que ele pediu. Quando ele chegou, ele ficou lá com o cara, batendo um papo, tudo. O capataz ou o dono, não sei, da fazenda, agradeceu demais, porque viu que o negócio ia ser... Ia funcionar. E ele foi para casa. Ele ficou lá na fazenda um tempo, tal, ficou lá o dia inteiro, o cara arou e deu tudo certinho. Ele disse que chegou, e ele é pessoa sistemática, e ele disse que chegou em casa à noite, guardou o carro estava na porta do carro sujo, tudo. E ele guardou o carro e foi trabalhar. Trabalhou o dia inteiro. Final de semana ele foi lá. Ele com o menino e a esposa foi lavar o carro. Ela abriu o porta-luva para tirar os trem e limpar, tinha um envelope. Ele abriu o envelope, tinha R$4.000. Ele falou assim... isso é muito comum. Aí ele pegou e falou assim, o que é isso? O cara, ele foi lá devolver, porque ele falou assim, ele na hora pensou, o cara falou, não, pelo amor de Deus, você me deu um lucro, você deixou eu ter um prejuízo aqui, porque se ara do jeito que arar, ia perder tudo. Não, assim, eu vou mais longe, coisa que gente de cidade grande, bom, mas isso é outra história, mas enfim. Sim. Coisa de cidade grande, eu posso falar com propriedade sobre cidade grande, porque eu fui criado na Vila Paulista, apesar de trabalhar praticamente a minha vida inteira fora, no campo. Mas assim, que isso aí acontece, é verdade, e acontece também o contrário, né? Muitas vezes o cara tá quebrado e tal, os vizinhos vêm com máquina, joga o trem e levanta o cara de novo. Levanta o cara de novo. Ajuda de alguma forma. Não que distribuir dinheiro de graça. Sim. Mas assim, tem um equipamento parado, não, pode pegar lá, pode levar, conta. Não, fica. Por quê? Porque tá vendo que o cara está numa situação ruim e um levanta o outro. Sim. Então, é uma coisa. O cara, do jeito que ele contou, eu fiquei assim, emocionado. Porque ele falou assim, não precisava. Aí eu falei, não, cara, mas. Ele falou, não, o cara ficou bravo, tal. Eu fiquei com dinheiro, mas não precisava. Porque eu não ia deixar ele. Eu estou vendo que não ia ficar legal. Eu estou vendo que ia dar problema. Antes dele começar, eu estava lá na fazenda. Eu achei isso muito bacana. E quando a gente vê. Desculpa se eu estiver falando besteira, me corrijam. A tecnologia. O cara tem um conhecimento, uma máquina cheia de. Ele talvez tenha um know-how, né? Know-how. Know-how da conhecimento com o trem. Provavelmente, esse caso aí, deve ter sido por conta do sentido de gradagem que ele estava realizando. Compensando. O operador, ele deve que estava acompanhando mais o declive do terreno. E ele vendo isso, sabia que se viesse uma chuva, a adubação que o cara tinha feito ali ia ser lavada, ia carregar o solo e todos os nutrientes. Um adubo caríssimo. Então, R$4.000 no preço da tonelada de um adubo, ficou barato pro produtor aí. Bem barato. Bacana. Porque... E às vezes comportamento de máquina. A gente está especulando aqui, mas vamos especular sobre. Às vezes comportamento de máquina. O cara começa a arrastar uma máquina e ela começa a andar para o lado. Um tira de 2, 3 quilômetros e tal, ou de 700 metros, que seja, você, a máquina começa lá e vai acabar do outro. Ele falou assim, não, você tem que ir compensando aqui, porque senão você vai sair lá do outro lado, tudo errado. Ele falou assim, e isso adianta demais o serviço, né, e ajuda, colabora demais. Muito bacana. Tem um caso de levantamento por drone para realizar plantio de café. O pessoal fazia as lavouras, o operador ali, tal espaçamento entre as linhas e aí plantava. Com sistematização no sistema de plantio, com drone e outras ferramentas, geoprocessamento, você conseguiu ajustar
as linhas adequadamente, o sistema operacional ali do trator consegue acompanhar onde a linha foi traçada, e isso daí chega a fazer produtor conseguir plantar aí o aproveitamento da área, evitar perdas aí dependendo de 10% da lavoura por conta disso. O tratorista começa a linha, vai chegando um pouco para o lado ao longo do percurso, e isso no final o cara perde 10% da área que seria plantada. E vou mais longe, de ter a tal famosa operação de ponta de linha, que é o quê? O cara tem que sair da linha e manobrar a máquina e entrar de novo na linha. E essa tecnologia de mapeamento, de delineamento, ajuda demais para evitar manobras ou para otimizar o menor número de manobras possível. Ah, mas como assim? Pois é, se ele fizesse na mão, talvez as linhas morressem muitas vezes. E como o mapeamento faz, não, vou fazer uma linha só, a eficiência operacional da máquina aumenta mais, porque ele entra numa linha e só sai do outro lado, não para mais de uma vez. E isso é, assim, pode parecer uma bobagem, mas não é. Por quê? Quantas linhas de café tem num hectare? E quantas linhas tem em 700 hectares? E quer dizer, na hora que você vai começar a multiplicar, só de manobra tem um caminhão de hora de máquina ali que não é trabalho líquido, né? Não é uma coisa que foi feita na lavoura, é uma coisa que precisa ser feita, mas não é de fato algo que está contribuindo. Mas na hora que você diminui esse número, você dispara os resultados. Fruto da tecnologia, muito bem posto, Diogo. É isso aí. Maravilha. É isso, né? O que mais? Nós falamos também de práticas, vamos falar assim, quando a gente fala sustentável, gente, tudo, o que é uma coisa sustentável, né? Eu acho o seguinte, quando fala economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correto. Esse é o tripé da sustentabilidade. Tem mais coisas? Tem. Já, mas essas... E eu falo muito para as pessoas, uma empresa para ser sustentável não é simples, não. São essas três coisas. Primeiro, o que é ser economicamente viável? Ela tem que dar lucro. Ela tem que dar lucro. Imagina, o cara é bom para a comunidade, o cara é bom para o meio ambiente. Vai morrer de fome, vai morrer de fome. Então, uma hora ele vai deixar de ser bom para tudo. Isso. Então, e como que... O que vocês contam disso? Né? Quais são? Dá exemplos. Eu acho que o maior exemplo que tem é o Felipe. Felipe, pode falar aí que você sabe, você vai nadar de braçada agora. Vai lá. Dessa colocação, eu queria só fazer uma colocação sobre o componente tempo, né? Pra gente pensar. Quando a gente fala de sustentabilidade, é bom a gente considerar tempo. Sim. Inclusive, vem toda a lógica de quando você pensa em sustentabilidade, você fala em gerações futuras, correto? Então, se você vai dar lucro, não é só você dar lucro esse ano. Mas e ano que vem, como é que vai ser? Então, às vezes tem aquela empresa que pipoca um ano e aí dos 5 depois fica no vermelho, né? É sustentável esse negócio? Provavelmente não é, né? Então, Mas dentro dessa lógica do componente tempo e considerando essas vertentes para a definição de sustentabilidade, a agricultura ela vem tentando caminhar com melhoramento, com tecnologias novas para tentar se tornar cada vez mais sustentável, correto? A longo prazo. Isso é uma tendência mundial, uma tendência para a gente aqui no Brasil também, e isso só vai acontecer com a incorporação de tecnologias. Tecnologia é conhecimento. Então esse conhecimento está sendo gerado ali pela pesquisa, ele tem que ser absorvido pela gente, processado pela nossa cabeça, para a gente poder aplicar isso. Então, quando você fala lá do levantamento de drones, por exemplo, eu não domino nada, assim, mas ali tem muito conhecimento por trás, não é simplesmente uma pessoa que liga o aparelho, ela tem que ter uma noção do mapeamento, aquilo tudo, software, máquina, desenvolvimento. O equipamento, o próprio drone, né? Ele não se auto-leva. Ele não voa porque nós queremos, né? Alguém gastou tempo e tem que entender que o drone para atender o agro, né? Exato. E tem essa comunicação, né? E aí que eu penso muito no papel da educação para isso também, né? Da educação formal, do informal e a formal também, no sentido de qualificar as pessoas para a gente poder ter essa capacidade de compreender algo, uma tecnologia nova,
E às vezes a gente precisa voltar lá no início daquela tecnologia. Então, se a gente está falando de melhoramento das 100 sacas, tomando de novo esse exemplo, a gente precisa lembrar que E eu acho que é a genética de Mendel lá atrás, né? Que é a base daquilo ali que a gente usa ali mesmo. Mas eu vou apertar você, essa sua humildade aí, falando. E eu acho que tem essa questão, né? Eu acho que o Felipe é uma sumidade na área e pode falar para nós, né, sobre essa questão da tecnologia que está envolvendo aí macro-organismos, micro-organismos, né? Ele tem uma publicação, né, cara? Nós temos que falar dela, né? Na EPAMIG, ele coordenou, né? Uma publicação com uma série de assuntos lá dentro, de artigos de altíssimo nível, de uma relevância que eu acho que daqui a 10 anos o pessoal ainda vai estar buscando aquele material, porque assim, a quantidade de informação que tem lá dentro, né? Fala aí pra nós aí, Felipe. Claro. Nessa bola aí, mas a gente pode entrar nessa temática então do que a gente chama hoje dos bioinsumos, certo? Isso é uma sustentável aí, né? Correto? Isso eu particularmente, né? Não é só porque eu trabalho. Você é suspeito. Sou suspeito, mas olha só, se a gente pensa em toda essa nossa conversa aqui da onde a agricultura do Brasil está aqui, como ela chegou até aqui, para onde ela vai, principalmente no para onde ela vai, eu olho para isso, honestamente, como uma grande oportunidade que a gente tem, como país, como nação, de tentar dominar alguma matriz, uma matriz tecnológica que a gente não dominou das outras tecnologias que a gente usa hoje. Entendo. Então a gente usa semente Perfeito. lá, a tecnologia não é nossa, correto? Perfeito. Só Perfeito. Agora a gente está falando dos bioinsumos, nós somos o país mais mega diverso do mundo, correto? E o que mais usa bioinsumo também, né? Eles são tecnologias baseadas em organismos vivos. Então a fonte dessas tecnologias são os organismos vivos, que estão onde? No nosso país. Então o que a gente precisa? A gente precisa encontrar esses organismos, estudar eles e dominar a tecnologia. A gente já tem um pouquinho de políticas públicas para proteger isso. Então a gente tem a nossa Política Nacional de Recursos Genéticos, que segura bastante o nosso material genético aqui e reduz a chance de alguém de fora do país levar esse material genético para fora. É possível, correto, mas isso tem um processo bem mais seguro, é uma política relativamente nossa, correto? Mas para além disso, a gente também tenta proteger o nosso país. Nós temos barreiras fitossanitárias relativamente funcionais. O que é barreira fitossanitária, cidadão? Se você sabe, a gente está falando o seguinte, né? O nosso país, se a gente olha pelo menos só com fronteira seca, nós temos vindo lá do sul do Uruguai até chegando lá em cima, lá no Suriname, com fronteira seca com vários países, correto? E aquilo, o que é essa fronteira seca? É alguém que pode atravessar ali aquela fronteira e carregar uma plantinha, uma doença, uma praga, por exemplo. Mas além disso, os produtos chegam de navio, chegam de avião. Então, de turista, principalmente turista, né? Você vai lá, acha aquela bonitinha, põe no... vou levar essa formiga lá para minha casa. Exatamente. Então, isso, obviamente, que isso não é uma preocupação só nossa do Brasil, do mundo inteiro, né? Então, já existe uma Comissão Internacional de Proteção Vegetal que estabelece as listas de pragas quarentenárias, né? Pragas, aí inseto, doença ou plantas daninhas. A gente às vezes vai esquecendo as plantas daninhas, né? Mas elas chegam aqui de algum lugar também, geralmente, né? E essa barreira fitossanitária vem proteger a gente de não poder entrar esse organismo aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Aí a pessoa muitas vezes fala para mim assim, Gerê, parece que você gosta demais de ser faz. Gente, sou feliz demais. Olha essa meia hora, 40 minutos, o que nós estamos escutando aqui, né? Não, tá? Eu vou só, antes de vocês continuarem, eu vou agradecer aqui, né? Que eu tenho as empresas e o pessoal que assiste a gente, que escuta a gente na Rádio Volt, que vê no YouTube depois. É uma coisa assim, de grão em grão, né? A gente vai chegando em muitos lugares, amigos meus, Bahia, São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, Santos,
todo mês está lá no Facebook uma mensagem, tem uma pergunta no WhatsApp, dependendo, eu mando para as pessoas que eu convido quando é coisa mais, né, igual se perguntar coisa do Felipe aqui, eu vou mandar pro Felipe, você até é louco que eu vou mexer com isso. Muito bacana, mas agradecer demais a Aviação Andrade, a PUC em Energia Solar, a Santa Helena Mineração, Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, o Rio Branco Empreendimentos, a Cari Canecas Araxá, o Uni Araxá e a periódica Saúde Ocupacional. Essas pessoas apoiam o programa. Qual que é eles fazem a educação ambiental chegar na comunidade de Araxá. Porque além aqui do programa, dessas entrevistas com vocês, eu faço palestras em escolas, eu sou convidado, quando eu não sou convidado eu vou lá e falo, você quer? Eu me proponho a bater um papo com os meninos principalmente sobre cidadania, sobre sustentabilidade, sobre o papel da pessoa na comunidade, o que eu posso fazer para Araxá? Eu sou doido com Araxá. O que eu posso fazer para Araxá ser um espetáculo? Não, já é. Não, ele pode ser mais. Ele pode ser mais. A educação ambiental é isso. E quando eu sento com vocês assim, e vou falando desses assuntos, conheço o meu lugar. Vocês são demais a conta e eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Continua, desculpa aqui, eu tenho que dar essa paradinha, né? Porque senão, aqueles caras falam, o que você está fazendo aí? Eu ia comentar com relação a essas barreiras aí que a gente tem. Você comentou que as conversas de boteco, ela normalmente é acompanhada com um peixinho ali, né? Esse peixinho boa parte das vezes é tilápia, não é? O maior problema de invasão aí que a gente teve dentro da piscicultura brasileira. Ela é um peixe exótico que se adaptou muito bem à nossa região. Hoje é uma praga. Para os peixes que são nativos nossos, a competição é desleal. Então a gente está tendo uma perda biológica de outras espécies em relação à tilápia por se multiplicar tanto. E já estão encontrando tilápia em água salgada, no mar. Mesmo? Ela está se adaptando para o mar? Não é provavelmente mais foz ali, mas está chegando, é absurdo. Olha, a gente achava que só barato ia sobreviver. Só que aí eu tenho um amigo que é da piscicultura, né? Quando eu vi essa notícia de que estão encontrando tilápia no mar, mandei para ele. Aí ele veio comentando isso, né? Ele falou, mas quando você quer produzir, dá um monte de doença, tem que ficar vacinando, não sei o quê. Num sistema intensivo, né? Acaba que você tem um monte de problema também. O pessoal foi colocar ela em tanque-rede, no próprio rio coloca lá. Esse tanque-rede arrebentava, foi embora. É igual nossos java-porca aí, coisa linda. Faz híbrido depois. Tudo solto aí. Não, javali, né, cara? Nossa Senhora! Eu ando direto aí nessas cafeiculturas, ia sozinho de moto e tal. Começa a você fica até bem assim, porque o bicho vai pra cima mesmo, né? E se pegar, né? A chance de você passar pro outro lado do muro é altíssima, né? Liberaram caçar o porco, Jorge. Eu tava numa caminhonete uma vez, na empresa, e passou 3 javalis, que eu sem brincadeira, viu? Não, chega a 400 quilos. Nossa, você tá doido? Não, 3 assim, mas eu nunca vi tão grande. Eu falei, não, deve ser. Deve vai na frente para ver, chamar os outros. Porque, nossa, eu nunca vi uma coisa tão grande. Assim. Pois é, e aí tem essa questão, né? Que eu acho que ela é muito. Ela é muito delicada, né, nessa questão ambiental, que fala assim, não pode encostar, não pode fazer nada. Ele falou assim, mas quando algum animal, né, ou inseto começa como o da dengue, por quê? Causar uma desordem. Você começa a causar desordem, eu falo assim, o controle se mostra efetivo. Mas a dengue não tem nada a ver com o javali. Eu falo assim, pois é, mas o javali afeta o setor de 1/3 do PIB, que sustenta ou tem reflexo na sua vida também. Então a gente precisava começar a repensar essa coisa de simplista para algo mais prático. Então não é nem uma coisa nem outra, né? Mas algo inteligente, né? Que faça sentido, né?
Então, dificuldade. eu não consigo falar muito do javali, mas recentemente, por ocasião de uma disciplina, eu estudei um pouquinho para poder tentar desenvolver um projeto ali. Mas a história parece que é a seguinte: ainda não existe um programa de manejo. Seria extremamente importante ter um programa sério de manejo. Como que você vai manejar uma espécie que já está distribuída no território inteiro? Por exemplo, com sistemas de caça, não é eficiente, você mata pouco, você precisa de um controle, um programa mais a nível nacional. Não existe ainda, correto? Entendo. E, inclusive, tem um trabalho recente, publicado na revista nacional, do pessoal do Paraná, que eles mapearam essas caças e que ela contribuiu para espalhar. Para a dispersão. Mata o macho, pega os filhotes e as fêmeas e leva para outra região. E eles mapearam, e isso vai assim, seguindo a rota das rodovias no país. Entendeu? Entendi. Nesses esquemas PIN de peixe. Porque aí a pessoa tem um clube de caça, espalha ali, põe os filhotes para poder ter serviço no outro local. Então, assim, manejar uma espécie exótica é um negócio complicado. Poucos lugares, por exemplo. Então, tem aquelas histórias da Austrália. Tem invasão com coelho. Aí vai... então vamos botar um vírus aqui, isola um vírus qualquer para poder matar o coelho. Vai dar um problema, porque o vírus às vezes escapa, vai para outro animal. É sempre difícil, porque se você vem com a lógica de introduzir um novo organismo, que geralmente é a forma mais eficiente, existe... E voltamos à questão do agro, né? Que tem sempre muita seriedade quando vai tratar essas questões, né? Quando é diretamente no agro, né? Eu falo assim, o problema vai parar. Com certeza. E só voltando para a questão ambiental, Gerê, essa questão ambiental, que nem você pega o javali, ele impacta diretamente nas nossas nascentes também. Não é só o agro, mas a própria população diretamente é prejudicada, porque o javali ele chega a secar diversas nascentes aí, que ele vai beber água nas nascentes, vai fuçando e mata a nascente ali. Então isso é um impacto, é um estrago demais da Deixa conta. eu fazer até porque nós estamos falando de javali e está ligado a impacto, um impacto violento. E quando além do javali, né? Quais as estratégias? Vou usar essa palavra, que são as mais utilizadas aí hoje na agricultura para reduzir esses impactos. Porque todo mundo fala... Mas aí você fala de solo, sabe, qualquer coisa. Os principais... Conservação de solo. Vamos dizer o seguinte, o que o pessoal mais fala, que o maior impacto, o que a agricultura, quem é contra, né? Fala assim, não tem que ter não por causa disso. Isso aí eu acho que eu vou puxar essa corda. Por favor, é isso que eu quero. Que é defensivo, né? Aí o cara defensivo, o cara já chama de agrotóxico, já não sabe o que está falando, mas aí o cara pode tomar antibiótico para dor de garganta, mas aí a planta não pode porque ele acha que aquilo não faz bem para ele, mas ele nunca nem sequer se ouviu falar, nem passou perto disso. Aí assim, eu acho que tem um certo exagero e tal das coisas. Bom, primeiro que não é agrotóxico, é defensivo. Defensivo porque defende a planta que te alimenta de algum mal que ela tem. Outra, existe uma regra rígida, uma receituária, um compromisso dos agrônomos assinado, né? Chama receituário agronômico, onde se responsabiliza por aquilo. Então não tem nenhum exagero, existe muita regra e muita cautela e tudo é muito, muito estudado para chegar até aqui. Mas uma coisa muito bacana, pulando essa questão, e que me deixa um pouco chateado com a turma que desconhece o assunto, caminhar contra o defensivo. Ora, ninguém anda mais de Fusca. Fusca é um carro que não serve mais. Apenas a colecionador. Ele não dá o conforto para você andar 600 km que dá um Corolla. Você não adianta querer tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque a tecnologia andou para frente e construiu carros mais seguros, melhores, mais econômicos e que poluem muito menos que o Fusca.
Pois é, a mesma lógica com defensivos. Os defensivos de ontem têm que ser substituídos por novos, muito melhores, mais eficientes e de menor impacto. E aí o que a gente escuta, né, muitas vezes contra o agro ou para o agro, né, essa questão de, não, mas tem que parar com os defensivos. Não tem que parar com os defensivos. Defensivos é tão importante quanto a própria antibiótico que você toma e vai tomar toda vez que você precisar. Assim, o agro também precisa. Só que eles têm que ser o quê? Melhores. E ninguém no agro é contra a melhoria desse produto. O que nós temos restrição é contra a proibição aleatória, sem explicação nenhuma, da utilização de produtos que são fundamentais para a condução técnica de lavouras altamente produtivas, com 100 sacos por hectare. Então, desse ponto de vista, né, eu acho que eu me fiz entender sobre a importância disso. Eu acho engraçado uma comparação. Quando você pega a dengue aí, você vai usar como é que chama? Você vai usar os produtos, vai colocar aquele lá da tomada que fica liberando direto. Quando você pega piretroide. Um piretroide. Lança piretroide na casa inteira, mas não sabe o que é piretroide. Você pega a área da sua casa, a quantidade de piretroide que você está jogando na área da sua casa ali é muito maior do que o produtor joga na lavoura. É o mesmo piretroide, o mesmo produto. Só que você sai jogando na sua casa à torre direita e a gente joga controlado, uma dose mínima ali para não agredir o meio ambiente. Enquanto isso... Na sua casa o piretroide come solto. Quando não é um organofosforado para barata. Que aí, é tiro e queda, né? Mas aí não tem que passar. Pois é. Pode, mas em casa, para matar baratinha lá... Você tem que... É muito 2 pesos e 2 medidas, né? A população... Pois mas é um assunto que eu acho assim, a gente não está aqui só para defender nosso ponto de vista. A gente sabe que pessoas com condutas equivocadas se encontram em todos os setores. E no agro não é diferente. O que chateia é realmente, né, a régua ser tomada por conta desses ruins, quando na verdade eles são uma quantidade muito pequena frente ao espetáculo que é o agricultor brasileiro. Caso contrário, não teríamos soja de 100, nós não teríamos quase 40% do PIB no agro, não teríamos de 4 pratos 1 no planeta. Quer dizer, não dá para ir contra fatos, né? Antes de... Eu tenho uma outra pergunta que eu queria ver com vocês. A visão de cada um de vocês, os principais hoje, o homem do campo, o agricultor, pequeno, médio ou grande, quais são os principais desafios deste pessoal, independente qual seja a linha de produção deles? Pode ser, eu não estou falando nem de agricultura só, não. Agricultura, pecuária, cana, soja, feijão, milho, arroz e etc. Café também pode ser. Claro que pode. Deve. Senão o Monitora Agora vai aí. Monitora Agora. Eu estou lá, direto, Monitora Agora. Acho fantástico. Obrigado. Você, posso falar? Não sei, é o que eu falo, né? Faz favor, pode começar. Eu acho assim que a McKinsey em 2022... 20 ou 22, alguma coisa assim, lançou a mente do agricultor brasileiro. E é um documento espetacular. Você entra na internet e acha isso daí, né, para baixar. Se não achar também, a gente manda para essa turma aí, por você, né, Geri? E tem lá soja, tem café. E aí eu vou falar do café porque é uma cultura que me é muito particular e de um interesse próprio, né? A escolaridade dessa turma não é muito alta, mas a idade é muito avançada para essa cultura.
Quando você pega a soja, o pessoal é muito mais novo. Então você pega o sojicultor, ele tem 30 e 40 anos hoje. Você pega o cara do café, ele tem 70, 60, 70 ou mais. É um cara muito mais velho. Então vem uma sucessão na cafeicultura que já aconteceu na soja. E eles têm um comportamento completamente diferente com tecnologia. Então essa geração que vem com o dedinho na tela já está dentro da soja tocando a coisa. No café já talvez isso esteja acontecendo de uma forma mais retardatária. Então quando a gente vai falar da postura do agricultor, a gente também tem que ter esse cuidado de falar assim, nós estamos falando de quem? Aonde? Porque eu já fui, né, e isso já foi uma verdade, por exemplo, né? Meus irmãos são de cidade grande, são todos lá de São Paulo, da capital e tal. Fala assim, e lá tem internet. Eu falo assim, a internet no campo é melhor do que na cidade. É melhor do que na cidade. Eu já vi e acompanhei meeting internacional dentro de fazenda e não é nada de fazenda, né? Módulo de 100 hectares, que não é um módulo grande, né? Relativamente, né? Quando vai para Mato Grosso, que os caras têm milhares de hectares, né? Não, o pessoal do lado de fora caía. Aí voltava e pedia desculpa. Aí falava assim, nossa, a internet de vocês é espetacular. Eu falei assim, é uma internet paga, assim, como essas da tua casa. Eu falei assim, mas está lá. E é difícil hoje você ir numa propriedade que não tenha internet. É muito complicado você não ir. Quer dizer, e ainda tem gente que acha que o cara está lá, você está completamente equivocado. Completamente equivocado. Em casa não tem sinal do telefone, mas tem internet no telefone. Liga pelo WhatsApp. O WhatsApp. Você quer falar com o agricultor? Liga pelo WhatsApp. Não ligue pelo telefone. Se ligar no telefone, cai. Mas se ligar no WhatsApp, ele atende. Por quê? Porque tem internet lá. Exatamente. Você que colocou aí as dificuldades. Hoje a dificuldade não está sendo as tecnologias. Geração dedo na tela, o maquinário lá no agro é dedo na tela. Não é mais alavanca, tec, para puxar uma alavanca. Não, é dedo na tela agora no agro também. E o problema nosso está sendo o quê? A falta de sucessão nesse agro. Você tem os jovens querendo ir para a cidade, não querendo ir para o agro. Apesar que isso tem mudado muito. Hoje a gente tem essa nova geração aí, né, que está sucedendo e estão querendo ir para o campo, mas a mão de obra ainda é difícil. Ainda você tem um preconceito muito grande do campo. Eu não vou trabalhar na fazenda não, que eu vou estar no meio do mato, sendo que todo o conforto que você tem na cidade, você tem no campo da mesma forma, até melhor. E aí você tem essa dificuldade da mão de obra, principalmente a sucessão dessa mão de obra do campo, né? Ninguém vai tapar o sol com a peneira, né? No agro a gente toma chuva, come pó, pisa no barro, o cara passa numa pocinha, espirra alguma coisinha em você, né? Tem um cheiro de um produto ali, fertilizante e tal, não sei o que às vezes é meio forte, estranho para quem não está acostumado e tal, mas não tem demérito nenhum nisso, né? É uma questão de estilo de vida, de forma de trabalhar. Eu acho também que existe um problema muito sério de qualificação da mão de obra, né? Por exemplo, a gente é professor, né? A gente sabe, está na sala de aula e um menino chegou lá para mim e falou assim, então, eu estava lá na propriedade e tal, eu sou operador de máquina, não sei quantos anos, que eu aprendi com meu pai e tal. O cara falou assim, eu tiro o trator ali para mim, e era um demônio de um trator muito grande e tal. O cara abriu, do jeito que ele subiu, desceu. Por quê? Porque não tem volante. Aí ele falou assim, como você não tem volante? Não tem volante, eu não sei dirigir. É tudo no joystick, que provavelmente quem nos escuta vai falar assim, como assim? É no joystick. Joystick, sabe aquele manete assim, ó, do Star Wars? Do Star Wars? Tipo avião, cara. Não sei, quer dizer, não tem mais, né? O cara senta, quando do jeito que a gente tá, pega o negócio e opera a máquina ali no dedo e no joystick. Não tem mais volante na frente dele.
E aí o cara sobe e fala assim, eu não sei mexer com essa máquina. E aí a gente tem o quê? Uma geração, hoje as pessoas ficando à margem do processo, numa velocidade muito rápida, por falta de treinamento ou de conhecimento com essas máquinas. E como ele falou, dedo na tela. Mas dedo na tela exige o quê? Que o cara, no mínimo, saiba ler. E aí começa um drama muito sério, né? Ligado a uma outra estrutura da nossa sociedade, que é essa questão da educação e tal. E aí vai virando um bolo de neve, né? Essa questão de mão de obra. Que não é que o pessoal não quer ir, né? Talvez a gente esteja falhando em outros setores que não é o agro. Né? Que aí eu vou rebater aqui, falei assim, cadê essa turma? Que eu falo assim, vamos botar todo mundo para ler, para escrever, para fazer conta, né? Porque precisa, né? Bom, a pergunta é dos desafios, né? Das dificuldades, né? Bom, eu acho que isso aí primeiro que tem um componente tanto quanto da subjetividade, vem da percepção um pouco talvez de cada um. Bom, eu venho de uma formação ali, desde quando comecei a trabalhar na agricultura, muito mais voltada para agricultores pequenos. Então, quando eu cheguei aqui em Araxá, isso é meio novo para mim, essa questão de uma agricultura mais tecnológica. Eu sempre trabalhei com agricultura muito pequena, agricultura familiar, uma coisa bem de roça mesmo, mas produzindo, e que aquilo era fonte de renda daquelas pessoas, né? Sempre foi. E produzindo alimentos da mesma forma, né? Então, rúcula, alface, come também, né? Sim. Lógico. Correto? Talvez até mais do que alguns outros. Mas a minha percepção ali, como desafio para esses agricultores pequenos, sempre esteve muito voltado ali para o acesso a tecnologias. Esse pessoal não tem acesso, e quando eu falo tecnologia, não estou querendo dizer celular, estou querendo dizer internet, computador. Mas assim, tem uma tecnologia nova, um material novo, você tem um sistema de cultivo diferente, novo, aquilo sai lá na propaganda, sai depois da pandemia ficou comum, toda hora tem uma live falando sobre aquilo, a propaganda. Só que aí quando você vai tentar acessar aquilo ali, esses agricultores vão tentar acessar, aquilo muitas vezes não está disponível para o porte deles. Pelo fato de que ele não tem a renda para poder ter aquele acesso. Entendi. A assistência técnica pública por meio da Emater, ela é pequena para o nosso país, né? Sim. É uma coisa que acabou funcionando, o pessoal é extremamente eficiente, dedicado, mas são poucos. Mas é falha na dimensão. Correto? E aí, se você fala, às vezes, acesso a crédito para poder... é mais difícil em relação a alguém mais tecnificado, né? Então, para esse grupo muito específico, dentro da minha realidade, da onde eu trabalhei, e nisso eu posso incluir aqui perto, por exemplo, meu sogro, beleza? Produz leite, ali em Patrocínio, propriedade pequena, cara, tem a terra, tem as vaquinhas, beleza? Agora, assim, o que chega de tecnologia para ele? Chega quando vem alguém, representante de uma empresa, oferecer. Mas já é uma tecnologia guiada e tem um contraponto, né? Tem um contraponto. Ele não tem a capacidade de avaliar, ele não consegue contratar uma consultoria. Não tem, não há renda, as né? contas para ele, entendeu? Pois é. Então, eu particularmente acho isso. Eu acho que a gente tem essa diferença entre a agricultura, que é a realidade contra fatos, né? Contra números não tem argumentos. Então, existe uma agricultura tecnificada muito rica, que é extremamente expressiva, e ela consegue caminhar, talvez, um pouquinho mais com as pernas dela. Precisa de ajuda também, mas consegue, né? Tem mais liberdade. Mas a gente está esquecendo muito dos agricultores pequenos. Eu, particularmente, tenho esse viés para agricultura familiar, porque é onde eu estive ali muito próximo e o pessoal não tem, falta esse acesso, sabe? Concordo. Ouvintes, Rádio Volt, Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. Eu estou assim, cada programa que eu faço, e eu não minto não, tem uns que foram legais, tem uns que foram sensacionais, eu sinto, né? Talvez a pessoa que está escutando gostou mais do que eu gostei menos, mas eu estou assim, emocionado. E eu sou assim, você sabe, quando eu falo, estou muito feliz com esse bate-papo nosso aqui. E eu queria
nós temos um tempinho ainda e eu queria abrir aqui para vocês hoje. Eu queria que vocês, para fechar, cada um me contar uma história, um caso de um trabalho que vocês fizeram e que vocês acham assim, olha, foi, sabe, assim, você falou, igual eu estou emocionado aqui, você falou assim, quando eu terminei isso, sabe, quando eu fiz esse trabalho, eu vi o resultado, eu falei, meu Deus, eu sou o cara. Eu sei que não foi combinado, mas eu queria que vocês contassem para os ouvintes isso, tá? Eu gosto mais disso, sabe? Eu gosto mais dessa... quando eu escuto uma pessoa... O Danilo de Souza veio aqui uma vez e me contou sobre o primeiro loteamento que ele vendeu em Araxá. O cara deu 3 meses para ele vender e ele vendeu 100 terrenos num dia. Num dia. Botando os caras numa van, levando lá, assinando os papéis e voltando. Os terrenos financiados, não tinha isso em Araxá ainda, no comecinho dos anos 80. E eu fiquei, e ele contando o que ele é hoje, né? Ele é um dos maiores nessa área no Araxá, e eu achei fantástico. Eu queria que vocês contassem uma história que aconteceu com vocês, na atividade de vocês, e que os ouvintes vão gostar. Pode começar quem quiser. Vou começar então. Vou contar um caos aqui que eu sempre conto em salas de aula, inclusive, com meus estudantes, porque ele acaba sendo um exemplo um tanto quanto didático, né, de como às vezes montar um experimento, o pessoal que está às vezes formando, né, vai montar um TCC ali, para pensar que às vezes a coisa é um pouco mais simples do que a gente quer visualizar algo grande, mas não necessita, né, às vezes é algo um pouco mais simples. Tinha isso lá em Viçosa ainda, Viçosa na zona da Mata Mineira, município pequenininho, pobre, né, do ponto de vista econômico, né, mas tem a faculdade lá, então os municípios ao redor acabam sendo um pouco atendidos dentro dessa carência de tecnologia. Chega um pouquinho por meio da gente que é estudante. Então eu era estudante lá na época, e aí tinha um agricultor que a gente começou um projeto com ele, um produtor de morangos, por dizer moranguinho, desse sistema que a gente chama de slab, que é um travesseiro, então e aí bancada suspensa, então você não precisa ficar agachando, né, maltratamento ergonômico, né? Mais ergonômico, um pouquinho mais prático, um sistema a gente chama semi-hidropônico, porque toda a fertilização e a água vem por dentro dos slabs, né, dos travesseiros, do substrato. E aí ele estava naquele processo de transição para produzir sem agrotóxico. E morango é um tanto quanto complicado ali. Sensível, né? Um monte de praga, não sei o quê, uma cultura cara, muda é cara, o processo é intensivo, é muito rápido, tudo. E é uma cultura que dá dinheiro, todo dia você está colhendo, quando começa a colher, então é meio sensível. E aí um dos problemas geralmente é ácaro, inclusive, uma das principais pragas é um ácaro, coisa que eu trabalhava. Aí a gente começou um projetinho com ele para tentar ajudar ele na conversão, para fazer o controle biológico das pragas, dos ácaros, utilizando o ácaro predador. E aí a primeira coisa que eu lembro, isso também era no primeiro empreendimento que a gente tinha lá, que estava tentando, uma startup, uma biofábrica. E aí o primeiro choque de realidade que eu tive, né, dentro dessa coisa, eu sempre produzi ácaro predador em laboratório, e para mim era facilidade, não sei o que, era muito ácaro, mas era uma pesquisa. Então na minha pesquisa, eu fazia um experimento, eu usava 20, 50 ácaros. Fui levar a primeira vez para campo, cara, passei vergonha, porque, né, lá com 70 mil plantas, não vai dar para ter que aumentar essa produção. Aí já era aquela, né, você vai pegando aquele tom ali da parte da realidade, né? Da realidade. Aí esse agricultor, ele, num desses momentos, ele falou assim, ó, não tô conseguindo produzir sem agrotóxico, estou usando umas caudas, uns negócios aqui, mas não tá matando minhas plantas, eu vou ter que voltar pro acaricida. Aí eu falei, não, Vanderlei, vamos segurar aí, não sei o que, a gente quer, né, tentar incentivar, mas aí eu tenho o dinheiro dele, então, né, não pode interferir muito. Aí eu falei, Vanderlei, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um experimento aqui. Eu me comprometo, aí eu fiz
Compromisso meu, palavra com ele. O que é muito importante, Fazer a liberação. que é o primeiro salto de qualquer profissional. Você botar o bigode na linha de combate. Eu me lembro muito bem isso era assim, meio a final de novembro, mais ou menos, tá bom? Eu falei com ele, Vanderlei, então me comprometo, é o seguinte, eu vou montar um experimentozinho aqui, ele tinha 7 diferentes casas de agitação, vamos usar uma para fazer o controle biológico, eu trago os ácaros predadores por minha conta, faço a liberação, faço o monitoramento, não sei o que, a gente vai acompanhando e vamos comparar com o químico lá que você vai fazer, beleza? Fui, montei, aí depois que você promete isso, chega em casa e falei, nossa, tô lascado, né, cara? Porque ia dar dezembro, janeiro, ia comer meu Natal, meu ano novo, ia viajar para ver a família, não ia poder mais, porque assumi o compromisso com ele. E aí beleza, comecei a monitorar, avaliar toda semana, uma vez por semana, avaliava a quantidade de planta atacada, com praga, sem a praga, com predador, aonde fez o controle químico com a acaricida, né? E aonde fez o controle biológico. E aí, aquilo foi exatamente, a gente conseguiu ver numericamente. Para mim, como pesquisador, foi bom, porque eu vi lá a eficiência do controle biológico, a curvinha bonitinha lá da praga caindo, e se estabilizando aqui embaixo, enquanto que no químico cai, mas depois começa a subir de novo. Cai, obviamente, porque é químico, vai cair, mas volta a subir rapidamente, que é o esperado. Você tem que aplicar novamente, depois de alguns meses, né? E foi o período onde ele também conseguiu ganhar aquela paciência de entender que o biológico não é rápido. Não é que nem o químico, que você joga ali, beleza. Aí tem um tempo, entendeu? Então é uma coisa que vai funcionando, só que é um trabalho que vai fazendo todo dia, constantemente, para poder funcionar, né? Isso foi legal, porque ele se manteve com a certificação no SAT, né? Depois mudou de área. Aí isso foi no ano de 2015, mais ou menos. No ano de 2021, eu vi uma foto dele com o governador. O governador foi lá visitar a propriedade dele, segurando os moranguinhos, porque estava com a certificação fechada, não sei o que, sabe? Então, uma coisa que começou lá naquela promessa, sabe? Assumir. Espetacular. Era trabalheira. Era no final de semana, cara. Ia lá, aquele calor, você avaliando planta ali, entendeu? Mas valeu a pena. E hoje o senhor Felipe de Lemos está aqui, por isso. Né? Gente, deixa eu ver as horas. Beleza. Vocês têm aí mais 5 minutinhos cada um de vocês para contar uma historinha de vocês aí. A história é bem mais rápida. Não, assim. tranquilo. Eu tava lembrando ao longo da nossa conversa, eu lembrei de uma situação que a gente passou na fazenda, os arrendatários que cultivam na minha terra. Quando eu formei, eu fui trabalhar com meu pai na roça. Aí eu fui ficar lá com ele foi um período aí de quase 2 anos. E nesse período teve uma situação que me chamou muita atenção, onde teve um equívoco ali na época do plantio, onde coincidiu da época da colheita bater bem num período que já era conhecido da região como de chuva intensa ali, e que nunca dava certo colher naquela época. E um desses arrendatários, a soja dele chegou bem nessa época. E aí quando a gente estava mencionando a questão de pequeno, grande, o grande também precisa de ajuda. Aí eu lembro desse arrendatário meu, onde tinha até ali alguns vizinhos que não dialogavam muito, né? Fazenda costuma ter muita briga entre vizinhos aí, e todos os vizinhos, outros da região também, todos mandaram as máquinas para ajudar lá, para ajudar na colheita, porque você tinha uma colheita ali que a semente já estava germinando na vagem lá, e o pessoal tendo que colher, a soja estava uma secadinha ali, ia iniciar uma colheita por volta de 10, 11 horas, dava 1, 2 horas ali, o tempo já estava fechando. Isso foi mais de semana desse jeito. E juntou todos lá para poder realizar essa colheita, todas as máquinas, todo mundo trabalhando no curto espaço de tempo que estava tendo todos os dias junto aí para poder ajudar Bacana, tá vendo? Isso é fantástico lá. Aqui foi um aluno, né, que abraçou a causa. Apareceu depois o governador e o rapaz com o morango certificado. Espetacular. Aí, grupo de trabalho, né? Equipe,
como é que a gente fala isso? É cooperativismo. Cooperativismo, Muito bacana. Bacana. Isso, é isso. Você, Jorge, conta pra nós. Pois é, eu tô aqui pensando que eu vou contar duas histórias e uma para encerrar. Bom, eu acho assim que a coisa mais bacana que eu tenho para contar foi sobre essa iniciativa que eu tenho hoje, né, que na verdade saiu de uma ideia na mesa, literalmente. Obviamente não era minha. E aí contou com outro agrônomo muito bacana, o nome dele chama Rodrigo Ticre. Ele apontou o caminho e falou para mim, falou, ó, isso aqui. E eu achava aquilo mas será? E eu fui para campo, né, estudar. E no campo a gente tem muito essa questão da opinião das pessoas para a tomada de decisão. E eu sou um homem muito técnico, muito numérico. E opiniões se tornam números. Assim, nem sempre. Sempre. Assim, uma prova é um teste de opinião. Você pergunta para o cara e o cara se acertou a sua opinião. É isso mesmo. Assim, acabou. Eu falo assim, ali sai um número, que é a nota. E você só tem dois casos. Ou você está aprovado ou você está reprovado. Não tem um terceiro. Pode fazer o exercício mental que você quiser, você acaba sempre numa questão binária. Ou você está aprovado, ou você está reprovado. E todo o resto vai cair no binário. Ou você está aprovado, ou você está reprovado. E as pessoas falam assim, nossa, cara, mas você acabou com tudo. Eu falo assim, não. Eu falo assim, porque no final é isso que vai acontecer. Então, eu sou um especialista dessa coisa de traduzir a ideia em números. Fui para campo e criei uma empresa que cria banco de dados e trabalha com isso para, né? Mas o bacana disso foi que eu fui apresentar isso, né, cara? Uma pessoa, né? Que eu não era uma pessoa que eu respeitava e tal. Eu estava no meio daquilo lá, o cara tirou o talão de cheque e botou na mesa. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, quanto é? Aí eu falei, oi? Ele falou assim, quanto é para botar no ar isso aí? Aí eu falei assim, não, você está brincando. Ele falou assim, eu xinguei o cara e fui embora. Eu falei assim, o cara tá de palhaçada comigo, então, não sei o quê. Eu falei assim, e eu fui embora. Eu falei assim, voltei, ele falou assim, quanto é? Quanto é? E hoje, né, eu vivo, né, de boa parte da renda que vem dessa empresa. Obviamente que ela é uma iniciativa que tem 5 anos, né? Ela está crescendo, está se desenvolvendo, mas está aí, né? Sim. Né? E eu acho que eu acho que isso é muito legal. E tem muita coisa do campo, né? Que não fui eu, né? Eu emprestei talvez a capacidade, mas o pessoal do campo fala, é isso aí. Então tem histórias no campo que o cara fala, professor, vai fazer o quê? Eu falo assim, não, faça o seu trabalho. Aí o cara fala assim, não, o senhor é muito estranho, nós não vamos fazer nada. Eu só queria que o cara fizesse para mim ver o que ele fazia. Por quê? Porque eu tinha que traduzir o que ele fazia em número. E as pessoas acham que isso não é possível. Aí o cara falou assim, aí eu falei assim, não, o resto você deixa comigo, continua fazendo aí. Aí eu falei assim, ele fazia, entendi. Eu falei assim, ninguém está entendendo nada. Eu falei assim, não, fica de boa, que vocês vão... A hora que isso ficar pronto, eu vou entregar. E tá aí hoje, tá funcionando, né? E o pessoal fala assim, mas dá para fazer isso? Eu falei assim, tá aí? Monitora agora. Perfeito. Olha, eu assim... De verdade, né? Porque eu te conheço já há muito tempo, o dia que começou, e eu via na rede social e tudo, eu falei assim, vai arrebentar, porque vai arrebentar. Eu sei, vai arrebentar. Arrebentar por quê? Porque eu sei quem que é o cara, eu não conheço ele, eu sei quem é. Ele fez um trabalho de praga, né? Biomonitoramento, né? Na Bung, na época, foi uma coisa fantástica. Ele fez um mestrado em cima disso depois. Tô certo? Eu fui me tornando especialista nessa questão disso aí, né? Da minha história. Então, né? Eu falei assim, o dia que eu vi, eu falei assim, esquece. O cara já não vai trabalhar para mais ninguém, vai trabalhar para ele. E é o que ele está fazendo hoje e está de parabéns. Cara, eu vou falar para vocês. Vai ter outro.
E o outro não vai falar de... Talvez não vai nem falar de agricultura. Porque foi 2 perguntas, né? Não, nem 3. Nem três. Eu quero dizer para vocês, e para os ouvintes, quero dizer para vocês 3 e para os ouvintes da Volt, que eu estou muito feliz hoje por ter essa oportunidade de estar com vocês, de estar batendo um papo com vocês, pessoas que têm um conhecimento, que eu adoro quem tem conhecimento, eu adoro quando eu assento num lugar e o cara começa a falar umas coisas, eu falo assim, gente, eu não sabia disso. E eu saio de lá sabendo mais um pouquinho, sabe? Isso não tem preço, gente, isso não tem preço. E quem vai ouvir, quem estiver ouvindo e quem ouviu, vai saber de muita coisa que não sabia. Não só aqui na Volt, nesse momento. Está no YouTube depois, está no Facebook depois, está aí disponível para vocês escutarem, verem e conhecer um pouquinho e mandar perguntas, tá? Vocês mandar perguntas, eu envio para os 3 aqui. E responderemos com o maior para vocês as respostas nas redes sociais. Né? Então, gente, Tacá e Olavo, muito obrigado. São 2 feras aqui do Unerachá que dão um apoio danado pra gente. Além do Unerachá Talks, que a gente faz nas terças-feiras, um dia vocês vão vir fazer o Unerachá Talks, vocês aqui já veio. Foi o Unerachá Talks que eu conheci. E dizer muito obrigado. Assistam depois, vejam no YouTube o que vocês falaram. Eu adorei, espero que vocês também tenham adorado, que atendeu as expectativas de vocês. A nossa aqui atendeu, tá? Eu agradeço, Geri, obrigado. Foi muito bom. Gostei demais, Geri. Obrigadão. Eu que agradeço. E vamos então encerrar com a nossa chamadinha ali, tá? Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, há 40 anos vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência, tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas, 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro.